Logo depois vamos ler a palavra. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre algo muito interessante nesta série de lições para todos. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado, Deus, pelas nossas vidas, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem preservado a nossa vida, muito obrigado porque o Senhor tem cumprido os seus propósitos na nossa vida, e quero colocar diante do Senhor, Deus, cada pessoa que nesse momento já está conectada a essa live, aqueles que ainda estarão se conectando, aqueles que verão no YouTube depois, aqueles que verão através dos compartilhamentos, das salas de vídeo, enfim. Muito obrigado por esse instrumento que o Senhor tem nos proporcionado para que preguemos a palavra do Senhor, mesmo em tempo de isolamento social. Pai, muito obrigado, porque os seus propósitos jamais poderão ser frustrados. E a Ti toda a honra, toda a glória, porque a Tua palavra diz que em tudo devemos dar graça, porque esta é a vontade do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, vamos ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. É só para a gente lembrar, na verdade não vamos falar de todo esse texto hoje, é um texto enorme, né? Diz assim: vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Verso 14: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Algumas pessoas, até que provavelmente estejam agora já ligados aqui à nossa live, já me ouviram, já ouviram uma série de palavras sobre esse assunto, mas com certeza cada tempo o Senhor tem uma palavra nova. Nós encerramos o domingo passado, nós falamos no domingo passado sobre a vigilância. E eu lembro que nós encerramos dizendo que a gente precisa estar atentos e lembrar que guerra, mesmo que seja apelidada de Guerra Fria, ainda é uma guerra. Então, a tônica é: fiquem alertas, vigiai. E o apóstolo Paulo diz que nessa batalha ele está sempre nessa carta aos Coríntios, redirecionando o povo à palavra de Deus, aquilo que o Senhor está ensinando na sua palavra. E aí nós vamos ver uma série de questões sobre dons espirituais, sobre questão moral, sobre vida na igreja, sobre ceia do Senhor, sobre casamento, enfim. Ele está falando de uma série de situações, não é? E que ele então vai trabalhando isso, e ele então, nesse texto, finalizando aqui o capítulo 16, finalizando a primeira carta, ele então lança essas lições, esses conselhos, essas recomendações à igreja, que eu compreendo como lições eternas, como lições para todos os tempos, para todos nós, para todos os lugares. E aí ele fala de vigiai, mas ele diz assim: você precisa vigiar, mas o vigilante, ele precisa entender que ele, como vigilante, como alguém que está alerta, precisa se manter firme. Precisa se manter firme. Precisa se manter inabalável. A Bíblia diz que os que depositam a sua fé em Deus, se confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Uma das palavras talvez mais ditas por Jesus e mais lembrada por Jesus aos discípulos era a questão da permanência. Permanecer nele, permanecer na palavra dele, permanecer nos ensinos dele. E creio eu que o apóstolo Paulo fala: vigiai e estai firmes
na fé. Estai firmes na fé. Isso é maravilhoso, querido. É importante que a gente pense na seguinte questão. A primeira coisa a lembrar aqui, a notar aqui, é que ele não está falando de estar firme na nossa fé, na sua fé. Então pensa nisso. Porque hoje essa questão de fé, cada um crê de uma maneira, cada um tem uma fé. Às vezes a nível religioso, denominacional, a gente começa a perceber que cada um crê de uma maneira. Cada um vê a palavra de uma maneira. Cada um se envereda por uma via de fé. Mas o que está falando aqui não é na minha fé, na sua fé. Aqui está dizendo na fé. Você vai perceber que a palavra de Deus vai dizer que há uma só fé. Por que há uma só fé? Porque há um só batismo, um só Senhor. Não é verdade? Então nós vamos aprender isso na palavra do Senhor, mostrando que há uma só fé. Um só Senhor. Pensando nisso, é importante notar essa questão. Não é a minha fé, é a fé. E aí? Como é que você vê isso? Como eu disse na quinta-feira, você pode também colocar aí no seu comentário como é que você vê essas coisas. E aí eu gostaria de pegar alguns textos aqui. Por exemplo, de acordo com a gente observa em Romanos capítulo 10, versículo 17, quando o apóstolo Paulo fala ali de ir pregar, de como pregar se não há quem envie, não é verdade? Então, quando ele fala ele chega no verso 17 e diz o seguinte: a fé, Romanos 10, 17. Se você estiver acompanhando aí, dá um ok, se estiver acompanhando na palavra, que aí a gente sabe que você está ligado aí. Diz assim, de sorte, na minha versão diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir. Então a gente já sabe que essa fé vem. Algumas versões falam assim, a fé vem pelo ouvir. Se ela vem, significa que não é uma fé que naturalmente está no ser humano. O ser humano é um ser que tem fé. É por isso que cada um acredita no que quer acreditar, tem uma fé. Existe um dispositivo de fé em nós. Por exemplo, nessa pandemia, com respeito à cura do coronavírus ou à prevenção do coronavírus, se você for na internet, você vai ver uma série de receitas, uma série de recomendações, uma série de ensinamentos de como se prevenir de tudo isso. Então a gente percebe que a pessoa crê que a folha do boldo, crê que o limão, o bicarbonato, e aí uma série de formas de fé. E aqui está dizendo que essa fé não é uma fé naturalmente do homem que crê, que acredita, que tem fé desde a infância, quando o pai coloca em cima da mesa e fala pula, e ele pula porque ele crê, porque ele tem fé. Ele acredita que o pai vai segurá-lo. Não é verdade? Então nós temos uma série de crenças, de fé.
Mas aqui está falando que é uma fé que não está em nós, ela vem que jeito? Ela vem pelo ouvir. Por isso que é preciso que haja a ministração da palavra. É por isso que quando Paulo, por exemplo, ele teve um encontro com Jesus, ele conversou com Jesus, Jesus deu as instruções para ele, ele foi lá, e quando ele estava lá em determinado lugar, o Senhor mandou um pregador, um servo dele ir lá falar para ele. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E a palavra de Deus diz que o ouvir pela palavra. Falei isso na quinta-feira também. Ou seja, esse ouvir para gerar essa fé genuína, na qual Paulo ensina que nós devemos estar firmes, esta fé, ela vem através do ouvir, e o ouvir não pode ser um ouvir qualquer, é um ouvir pela palavra. Às vezes eu fico pensando que a fé, a palavra aqui nesse caso é como um filtro que nós colocamos no ouvido, e tudo que entrar no nosso ouvido tem que primeiro passar pela palavra. Então, nesse caso, para que nós tenhamos essa fé tratada aqui, nós precisamos de conhecer a palavra. Nesse caso, a palavra de Deus, quando fala de estar firme, ela fala que a gente precisa estar firme. Por quê? Porque nós, o que a palavra nos ensina? Nós devemos crescer em conhecimento, crescer em graça, crescer em entendimento. Para quê? Lá em Efésios 4,14 vai dizer o seguinte: para que não sejamos como meninos, levados a toda roda, a todo vento de doutrina, né? Ou seja, a gente não sabe em que fé nos firmar. É por isso que a religião atrapalha muito nessa hora, porque as pessoas creem de acordo com a religião. O filtro da sua fé é a sua denominação religiosa, a sua religião, aquilo que a família crê, aquilo que aprendeu desde a infância. Mas a palavra de Deus diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, pelo filtro da palavra. Então a base precisa ser a palavra. Amém? Precisa ser a palavra. Por quê? Olha só, quando nós tratamos essa questão de que essa fé não é uma fé que está em nós naturalmente, mas ela vem, então ela é uma fé que vem do próprio Deus, através do ouvir e de ouvir pela palavra. Não é verdade? E aí é importante pensar também num outro texto, Atos, aliás, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses 4, 1. Olha o que diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Olha só, estai firmes no Senhor. Então não é em qualquer outra coisa, não é na denominação, não é na religião, não é no templo, não é na igreja, é no Senhor. É por isso que em qualquer ocasião o Senhor não vai mandar você olhar para a igreja, vai mandar você olhar para Ele, porque essa fé precisa ser firmada no Senhor. Por isso está firme no Senhor. E aí é interessante que essa fé, você vai perceber que o apóstolo Paulo começa a falar em Filipenses aqui 4, ele vai dizer lá no verso 6, não estejais inquietos por qualquer coisa, e as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus,
pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Por isso está falando para firmar nessa fé. É por isso que ele vai dizer depois que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Então, nós precisamos firmar a nossa fé, estar firmes na fé, não na minha fé, não naquilo que eu acho que seja fé, mas na verdadeira fé. E essa fé, ela não é uma fé temporal, que você crê que ao tomar água fria, a sua cabeça vai parar de doer, e quando ela para de doer, você não precisa crer mais que você, se beber aquela água, você já bebeu, já passou. Também não é simplesmente acreditar, porque essa fé é chamada de assentimento intelectual. Essa é uma fé que todo mundo aí, se você sair na rua, as pessoas vão dizer: eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu gosto de Deus, eu acredito em Cristo, eu sou cristão, né? Então nós precisamos analisar isso. Aí quando a gente entende que quem ensina essa ideia, quem trabalha essa ideia e se preocupa com isso na vida da igreja do Senhor, é o apóstolo Paulo. Agora pense na vida do apóstolo Paulo. Será que se você e eu passássemos pelo que Paulo passava, será que ainda nos firmaríamos na fé? Principalmente numa fé pregada no nosso século, ou nos nossos séculos. Nós somos do século 20 e 21. A fé pregada no último século, essa fé que se faz campanha, pare de sofrer, porque você não pode sofrer porque você é filho de Deus. Essa fé que Deus se move através da sua vida, se você dar uma oferta maior ou menor, não é? Essa fé que, segundo aqueles que ensinam tal fé, é uma fé que você pode até mesmo exigir e determinar para o Todo-Poderoso o que ele vai fazer ou deixar de fazer. É esse tipo de fé que Paulo está ensinando? Não, porque Paulo era um grande servo de Deus, um grande pregador que deu a vida. Mas ele tinha um mensageiro, um demônio perseguindo ele o tempo inteiro, porque a Bíblia diz que ele fala que é um mensageiro de Satanás. Deus permitiu um mensageiro de Satanás a perturbar Paulo a vida inteira, e Paulo orar uma vez, orar duas, orar três, e o Senhor dizer: não, eu não vou tirar, eu não vou impedir que ele te perturbe. A minha graça basta para você. Então firme a sua fé em mim. É essa a ideia. Mas o apóstolo Paulo diz assim: está firme na fé. Esse apóstolo Paulo que apanhava, que ia preso o tempo todo e chamava as pessoas, as igrejas que ele ensinava, e dizia: estai, pois, firmes na fé, em tudo dai graça. Então, nesse tipo de fé que se prega hoje, que se você for servo, você tem que ser rico, você não pode ser doente, não pode passar por enfermidades. Seria essa a fé que Paulo está ensinando para nós nos firmarmos nela. Esse ensinamento que torna muita gente decepcionado quando diz: olha, se você crê, você não vai ficar doente. Se você ficar doente, a culpa é sua que não creu. Problema seu. Então a palavra de Deus diz: está firme na fé. Agora eu lembrei de outro texto que está lá em Atos capítulo 14. Atos 14, verso 22. Olha o que Paulo faz. Vou ler o verso 21 e 22. Vai dizer assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade,
e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Pois por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Quinta-feira começamos a falar sobre o reino de Deus, sobre as chaves para o reino. E a gente acaba de aprender aqui que permanecer na fé é uma chave, porque com muitas tribulações importa entrar. Então eu preciso ter uma chave chamada permanência na fé. Olha como um estudo cruza com o outro aqui. Então é importante pensar. Agora, se você falar, não, tudo bem, ele saiu, foi pregar, mas olha o que ele tinha acabado de acontecer. Eles estavam ali pregando a palavra, ensinando, não é? Ministrando a palavra, curando pessoas. E então a Bíblia diz no verso 19 de Atos 14 o seguinte: e sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Imagina a situação. Ele foi apedrejado e estava como morto. Estava como morto. A Bíblia diz que eles arrastaram ele e jogaram fora da cidade, cuidando que estava morto. Ele foi apedrejado, desmaiou, caiu, desacordou, e eles então simplesmente arrastaram e jogaram fora. Esse é o apóstolo Paulo, que ao levantar dali, rodeado pelos discípulos, entrou na cidade. E no dia seguinte saiu e foram para outro lugar, e aí começaram a confirmar o ânimo e dizer: permanecei firmes na fé. Vigiai, estai firme na fé. Eu queria também lembrar de um detalhe aqui do nosso tempo. Eu pude perceber, pude sentir a preocupação de muitos dos nossos queridos e amados pastores, líderes de igreja, que ficaram extremamente preocupados, dizendo que corria o risco de irmãos se esfriarem na fé, pararem de ler a Bíblia, pararem de orar, e ver muitos dos nossos queridos irmãos também dizendo o seguinte: desta forma, as pessoas começam a se esfriar. Por quê? Porque a nossa fé, ela tem que estar firmada no Senhor e não no templo, não no ritual, no ritualismo de reuniões. Então nós não podemos depender disso para estar firmes na fé. Nós não podemos nos afastar dessa firmeza e nos desviar pelo fato de não podermos ir ao templo. Isso é trágico, isso é catastrófico no reino de Deus, na igreja do Senhor. Se nós ainda em pleno século XXI estamos precisando, nós necessitamos de tempo para nos mantermos firmes na fé em Deus. Isso me faz pensar que eu, como pastor, não estou ensinando direito a minha igreja. Não estou ensinando a palavra.
Porque se você tem a necessidade para estar firme na fé, ter que estar no templo, ouvindo o seu pastor ministrar, até porque você pode ouvir o pastor ministrar aqui como estou fazendo agora. Mas se nós dependemos disso, se nós nesse tempo não tivéssemos a internet para transmitir as lives, será que todos desviariam dentro de 1 mês ou 2 de isolamento social ou mais? Será que tivesse que ficar 1 ano, 6 meses, 1 ano sem ir ao templo, será que isso nos desviaria da fé? Queridos e amados, estai firmes na fé. O apóstolo Paulo falou aos filipenses: amados e muito queridos irmãos, estejam firmes no Senhor. Queridos, em qualquer instância nós vamos perceber isso. A Bíblia diz que Paulo, mesmo depois de ter sido apedrejado, ele volta para a cidade e ele começa a pregar e ensinar em outra cidade, dizendo: permanecer firme na fé. Vale a pena permanecer, mas você foi apedrejado, quase morto, mas vale a pena ainda. Mesmo assim vale a pena. Olha só que coisa interessante. Quer ver outra coisa? Efésios capítulo 6. Efésios 6. Você pode discordar de mim, querido, mas você não tem como anular o que a Bíblia já está dizendo. Onde é que a nossa fé está firmada? Existe um hino do cantor cristão que diz assim: em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus. A sustentação da nossa fé não pode depender de tijolo, de lajota, de construção. Não pode depender de nós ficarmos escorados ao que o outro diz acerca da palavra, mas a gente precisa vivenciar a palavra, aprender na palavra, estudar a palavra, meditar a palavra. A Bíblia não fala que o homem bem-sucedido e feliz não é aquele que está no templo todos os dias, ou está ligado àquilo que o seu líder diz, mas aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite e tem o seu prazer nela. Está firme na fé, querido. Está firme na fé. Efésios capítulo 6 é um texto bastante conhecido, mas eu gostaria de lembrar aqui de um versículo, ou de pelo menos 2 versículos, mas para utilizar esses 2 versículos eu vou ler os 4, de 10 a 13. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Aonde? Qual é o ambiente, qual é o lugar para nos fortalecer? Está aqui, ó. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Onde é que nós devemos nos fortalecer? Será que realmente, qual é a minha maior necessidade para que eu me mantenha firme? O que eu necessito para me manter firme? No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Revestir toda a armadura de Deus. Para que
Aí vem o propósito. Por que Paulo está ensinando isso aos Efésios? Ele fala assim: para que possais estar firmes. Por quê? O motivo é: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, a conclusão: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Qual o propósito? De novo, qual o propósito no verso 11? O propósito no verso 11 é: para que possais estar firmes. Ao propósito no verso 13: para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Olha, do que é mesmo que necessitamos para ficar firme? O diabo pode tentar fechar a igreja, querido, fechar templo. Os governantes podem fechar. Mas nada pode nos arrastar da firmeza se nós estivermos ligados no trono, focados naquilo que devemos focar, focados onde nós devemos realmente focar. Falando em foco, não dá para esquecer do que aconteceu com Pedro. Jesus andando sobre as águas, o foco dos discípulos estava no medo, no terror da noite, no meio do mar, os ventos empurrando contrariamente. Jesus aparece andando sobre as águas e a visão deles tão distorcida pelo medo e pelo pavor que eles olham para Jesus e acham que é um fantasma. Jesus se apresenta e Pedro diz ousadamente, Pedro diz: se é o Senhor, me faça um convite e eu vou até o Senhor andando sobre as águas. Vem. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Enquanto ele mantinha o foco, enquanto ele mantinha o olhar, enquanto ele se mantinha firme na sua fé, enquanto ele se mantinha firme em Jesus, ele andou. Mas aí a Bíblia diz que ele sentiu, ele ouviu o assoviar do vento nos seus ouvidos, e ele desfocou a sua fé. E quando ele fez isso, ele começou a afundar. Não adiantava aquela hora ele olhar para o templo de Jerusalém e pedir misericórdia, mas Jesus estava ali para levantá-lo. E Jesus disse: o que aconteceu com você tem total relação com a sua firmeza ou não na fé. Você precisa lembrar disso, querido. Nós precisamos lembrar disso. Paulo está dizendo: estai firmes na fé. Esse é o tempo de nos prepararmos para aprendermos a nos firmarmos na fé, sermos vigilantes, mas não apenas ficarmos vigilantes no sentido de ficar acordado, mas também no sentido de ficar firmes. Porque às vezes nós estamos vigilantes, mas trêmulos, vigilantes, mas com medo, vigilantes, mas cheios de dúvidas, vigilantes, mas dependendo de alguém ou de algo para nos manter firmes. Sim, nós precisamos de alguém para nos manter firmes, e esse alguém é o Senhor. Por isso que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 4, estai firmes no Senhor. É por isso que ele disse em Efésios, ele diz:
Fortalecei-vos no Senhor. Então, se nós queremos estar firmes, nós precisamos manter o foco no Senhor, querido. Precisamos urgentemente disso. E aqui a palavra do Senhor, nesses ensinamentos que nós estamos tendo nesse domingo pela manhã, está nos ensinando a sermos vigilantes. A exortação é: sejam vigilantes. Domingo passado, e mantenham-se firmes. Pastor Décio, obrigado pela participação. Um abraço, querido. Deus te abençoe. E aqui vai dizer: vigiai. Mas não para nisso aí. Vigiar é importante demais. É bom que estejamos vigilantes. Precisamos estar. Essa é uma das lições. A segunda lição é: estai firmes na fé. Que fé é essa? É aquela fé que vem. É aquela fé que Paulo diz que há uma só fé. Uma só fé. Então, se a Bíblia diz que há uma só fé, é dessa fé que Paulo diz também em Romanos, dizendo: essa fé, ela vem através do ouvir, mas não pode ser um ouvir qualquer, é um ouvir pela palavra. Não é de ouvir a palavra, mas de ouvir pela palavra. Então, significa que tudo que nós ouvirmos, antes que nós absorvamos isso, antes que nós soltemos isso com a nossa voz, nós precisamos filtrar pela palavra. Então, para concluir aqui, eu gostaria de ir com você mais um texto. Nós poderíamos falar de fé aqui o dia inteiro, semana inteira. Mas nós vamos falar só agora sobre esse estar firme na fé. E você vai, através do que nós já falamos aqui, procurar outros textos, meditar sobre essa visão de estar firme na fé, querido. Se um dia o Senhor permitir que nós não tenhamos mais como voltar aos templos, quando Jesus falou o negócio de destruir o templo em 3 dias, reconstruir, ele não estava falando daquela casa feita por Salomão. Quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios sobre o santuário de Deus, sobre o templo de Deus, ele não está falando sobre uma casa, ele está falando sobre nós. Então nós precisamos aprender isso. Eu gostaria de ler com você Judas. O livro de Judas é pequenininho. A carta de Judas, a epístola de Judas, lá antes de Apocalipse, o primeiro antes de Apocalipse. Judas, como só tem um capítulo, é Judas. Eu quero ler o verso 1, 2 e 3. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão Tiago, aos chamados e queridos em Deus e conservados por Jesus Cristo, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, está falando da igreja. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Agora veja o verso 3, o que diz. Diz assim, esse texto aqui, irmãos, na verdade esse texto traz um tema que
a gente poderia falar uma série aqui sobre isso. Então estude sobre isso. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação que temos em comum. Todos somos salvos, como igreja. Acerca da comum salvação, tive por necessidade. Olha isso. Ele queria escrever, ele pegou a pena lá para escrever sobre a salvação que tinham em comum, mas aí o Senhor trouxe no coração dele uma necessidade: escrever-vos e exortar-vos, ou aliás, ou encorajar-vos. Aqui não é no sentido de chamar a atenção, de puxar a orelha, mas no sentido de encorajar a igreja a fazer o quê? Olha o que está na sua Bíblia aí, diz assim: a batalhar pela fé. Esse manter-se firme na fé não é brincadeira. É por isso que muitos não aguentam, porque o vigilante, além de vigilante, tem que se manter firme na fé. E para manter-se firme na fé, a gente sabe que lá em Efésios vai mostrar que há uma batalha espiritual, há bombardeios no qual o Senhor nos dá a fé como escudo, a palavra como espada, a fé como escudo. Então ele fala assim: a batalhar pela fé, batalhar para que ninguém tire o escudo. Você já viu essas batalhas medievais em filmes, quando o camarada está com o escudo e com a lança, com o escudo e com a espada, e de repente alguém consegue arrancar dele o escudo, aí ele fica vulnerável. Porque a espada, ela serve para tanto defender como atacar, mas o escudo é para se defender dos dardos inflamados do maligno que são lançados todo o tempo. É por isso que, se nós somos desprovidos do escudo, nós ficamos vulneráveis, e quem vai suportar os dardos é o próprio corpo, é o próprio templo. Então, aí a Bíblia diz assim: eu entendi que havia uma necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Que fé? Essa fé que uma vez foi dada à igreja. Então eu gostaria de encerrar essa palavra dizendo a seguinte questão. Paulo diz que nós devemos vigiar e estarmos firmes na fé. Então entenda uma coisa, querido: estar firme na fé não é ter o nome no hall de membro de uma igreja. Estar firme na fé não é ter um certificado de batismo na sua parede. Estar firme na fé não significa fazer parte de uma religião ou de uma denominação religiosa. Estar firme na fé é estar firmes em algo que Deus nos deu, que uma vez foi dado aos santos, foi dado uma vez, e ela precisa se manter firme, e ele precisa se manter firme naquela fé uma vez dada a ele. Os santos precisam estar firmes nessa fé que uma vez foi nos dada. Nós erramos, nós sofremos, nós vacilamos, sim, mas é porque nós perdemos às vezes o foco e não nos mantemos firmes na fé. Então, que diante dessa situação que estamos vivendo e de todas as outras que já vivemos, que vamos viver ainda, a exortação é: vigiai
estai firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. E faça tudo com amor. Então nós falamos sobre vigiar, estar firme na fé. Aí ele fala assim, pois é, o próximo ponto, o próximo passo, você é vigilante, está se mantendo firme na fé, está tudo certo, está tudo ok agora, é só isso? Não. O próximo passo é portar-se varonilmente. E sobre isso, se o Senhor permitir, no próximo domingo estaremos aqui falando. Que Deus te abençoe e que você se mantenha firme aqui, que não está dizendo assim, fica tranquilo que Deus vai te manter firme na fé. Não é isso. Estai firme, isso é uma decisão, uma posição nossa. Bom lembrar disso aqui. Já estava encerrando, mas é bom lembrar disso. Não se apoie no fato de que Deus vai te manter firme, que a igreja vai te manter firme, que as visitas do pastor ou a pregação do pastor vai te manter firme. Não, não é isso. É uma decisão de estar firme. E aí nós vamos ver que para estar firme nós precisamos crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer no entendimento, conhecer a palavra, viver a palavra, ter prazer na palavra, fortalecermos no Senhor e na força do seu poder para que possamos ficar firmes, revestir de toda a armadura de Deus